Agora, um outro assunto que eu queria comentar com vocês, né, é esse aqui, que está causando temor e tremor na elite política esquerdista da América Latina, que realmente eles vivem da miséria, eles vivem do aprisionamento ideológico, eles vivem do máximo que eles produzem de intelectualidade é só para emburrecer as pessoas, né? A exemplo do sistema esquerdista que sempre regeu o Brasil, Paulo Freireano e por aí vai. Eu separei para vocês aqui um fato que é importante, devo comentar com vocês, que respinga no Brasil, né? A reeleição do Bukele. O Bukele, que é um exemplo de um líder de um país latino-americano, um país muito pequeno, como é El Salvador, pegou um país altamente quebrado, falido, com uma das maiores taxas, índices de violência, de homicídio, né, por 100 mil habitantes, lá no topo, e hoje derrubou esse índice, colocou o país lá embaixo. Bukele imprimiu, né, uma marcha de destruição das engrenagens do narco-regime, que toca a esfera política, a esfera ideológica, né? A esfera ideológica porque as pessoas tendem a romantizar o criminoso, como a elite política esquerdista brasileira faz, não só brasileira, mas a latino-americana, né? Vitimizando o bandido, né? Como o ex-ministro da Justiça no Brasil falou sobre isso. Eu vou evitar entrar aqui nessa seara ou dar nomes, mas ele falou, olha, não vejo problema em um pequeno furto, não vejo problema em invasão de propriedade, né? Isso é muito complicado, porque você dá uma mensagem, você oferece ali a chance de um diálogo cabuloso. Então, a América Latina, de modo geral, não é só a América Latina, mas a esquerda, ela tem uma alegação de virtude tão nojenta, como, por exemplo, na Califórnia. Na Califórnia, além dos caras permitirem pequenos furtos de até $900, se não falha a minha memória, eu expliquei isso no nosso documentário da Nova Play. Na Califórnia, o Gavin Nelson, que é o governador, ele, além de permitir pequenos furtos, logo, por que você permite o pequeno furto? Porque você entende que há uma justificativa, né? É legal, ele está só fazendo um resgate de todas os roubos históricos que eles viveram. É por causa da desigualdade social, racial e por aí vai, toda a lixarada marxista. Então, há sim um apelo, né? Um apelo ideológico que romantiza o crime. Então o cara entra numa loja, rouba algo que tira do outro que não é dele, e há uma moralidade, há uma justificativa, né? Isso porque tem essa elite política que vai da Europa até a América Latina. E vocês viram, destruíram a Europa, destruíram os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi um paraíso de segurança, alguns estados, principalmente. Hoje, você vai em São Francisco, em alguns lugares de São Francisco é quase intransitável. Você vai na Filadélfia, tem um monte de zumbi andando lá. De igual modo, você vinha em El Salvador e todo mundo que ia lá surfar corria o risco de não voltar para o Brasil ou de ter o hotel invadido, porque os narcotraficantes dominavam o país, com o favorecimento da elite política, da elite intelectual, acadêmica e também da Corte de Justiça, dos políticos, né? Então, o Bukele, quando entrou, ele simplesmente obliterou o sistema corrupto de El Salvador. Obliterou. E ele teve o apoio de deputados, né? Ele, inclusive, tem a maioria na Câmara dos Deputados e apoio da população que sofria todos os dias, né? Com altos índices de criminalidade, a população sofrendo e de pobreza. Pois o cara separou os chefes do crime e foi simples o que ele fez. O Brasil estava fazendo isso, gente. O Brasil estava fazendo isso, mas, enfim, né? O sistema é bruto. E o Bukele foi reeleito com mais de 80% dos votos. O Bukele foi reeleito. E ele decidiu dar algumas mensagens falando para o Brasil. Ele falou o seguinte, ó, a primeira coisa que eu coloco é isso daqui, ó, vamos lá. Porque os olhos do mundo estão sobre um país tão pequeno da América. É um país que não tem grandes recursos naturais. Recursos naturais, não tem uma grande extensão territorial. Não somos um país rico, não temos petróleo, não temos minério de diamante ou grandes outros minérios como ouro. Qual é o interesse em El Salvador? Por que tanto fala de El Salvador? Por que tanto reporta sobre El Salvador? Que todos vêm aqui falar sobre El Salvador. A multidão reagindo.
Porque simple y sencillamente E essencialmente le porque tem tienen medo. miedo al poder del ejemplo. Eles têm medo do poder do exemplo. Que frase Los maravilhosa. Os salvadoreños, salvadorenhos somos dueños de un país muy pequeñito, estão dando o exemplo de un um país país muito pequeno, relativamente pobre, de um país un relativamente pobre. país De um país, ele vai continuar, de um país que será um modelo para a América Latina e para o mundo. Então, o que é interessante é o poder do exemplo, é o que eles temem. E é por isso que a elite política latino-americana fez tanto esforço para o Javier Milei não ser eleito, um direitista, libertário. Então, muitas aspas, e sem levantar pompom, sem fazer qualquer afã, né, fanatismo com político, porque o sistema político mundial ele é corrupto, em maior grau e menor grau, né? Mas existem figuras que surgem que são entraves, são pedras no sapato desse socialismo globalista do Fórum Econômico Mundial, né? Desse socialismo que destruiu a Europa, que acabou com os valores familiares, com as noções básicas de gênero, de sexo e qualquer outra coisa que mantém a nossa vida em ordem. De economia, inclusive a Europa está sofrendo com protesto lá. Os caras estão jogando cocô, os agricultores estão jogando cocô na França, na Holanda, na Alemanha, protestando contra o Grande Reset e a Agenda 30 das Nações Unidas. Estou falando aqui, eu prometi que ia segurar a onda, mas não consigo. Então você vê um direitista como o Bukele entrando, obliterando o crime organizado, aí você entende a reação do mundo. Você entende o Bukele falando para um jornalista que é financiado, né, pelo George Soros, e ele fala assim, olha, o seu cheque do George Soros não vai chegar, é por isso que você está com medo, a sua audiência só cai, porque você está atacando o meu trabalho aqui em El Salvador, mas você está escrevendo para a mídia internacional, você está escrevendo para salvadorenhos, nicaragüenses, você está escrevendo para latino-americanos que moram nos Estados Unidos. Mas o cheque do George Soros não vai chegar para você.